Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 346. O compromisso de Tywin. Em Correrio, enquanto o norte e as terras fluviais estavam em conflito, Tywin, na estalagem do homem ajoelhado, enfrentava seu próprio dilema. Ele não estava debatendo se deveria recuar, mas sim como. Quando as águas da enchente inundaram as planícies centrais das terras fluviais, Tywin já havia desistido de continuar o impasse em Correrio. Ele começou a procurar uma rota de fuga adequada. Agora suas opções eram poucas: esperar que as águas recuassem e passassem por Arrinhal, seguir pela margem do Garfo Vermelho, desviar pelo castelo da Donzela Rosa e contornar a borda das terras fluviais, ou rumar para Coração Alto, alcançar o curso superior do rio Água Negra, construir jangadas e descer o rio até Porto Real. Qualquer que fosse o caminho escolhido, um obstáculo permanecia incontornável: os exércitos das terras fluviais e do norte estacionados em Correrio. Se os perseguissem durante a retirada, suas forças corriam o risco de uma derrota catastrófica. Enquanto Tywin se debatia com essa decisão, e recebia poucos conselhos úteis de seus homens, uma carta chegou por mensageiro, resolvendo seu problema. Este Robb Stark é tão teimoso, inflexível e tolo quanto o pai. Jogou o futuro fora por uma mulher. Após ler a carta, Tywin zombou e lançou um olhar ao mensageiro. Diga àquele velho que aceita os termos dele. Assim que tudo estiver resolvido, a Casa Frey será senhora de Correrio e protetora das terras fluviais. Meu senhor, meu bisavô exige uma garantia mais confiável. O mensageiro olhou para Tywin. Era ninguém menos que Valder Negro, que recentemente lutara ao lado de Robb Stark na invasão das terras ocidentais. Tywin ficou em silêncio por um momento antes de retirar um anel com o brasão de sua família e jogá-lo para Valder Negro. Os Lannister sempre pagam suas dívidas. Guarde este anel em segurança. Assim que eu cumprir minha promessa, devolva-o exatamente como está. Valder Negro apanhou o anel e com cuidado tirou uma pequena caixa do bolso. Despejou as joias de dentro, rasgou um pedaço de pano da roupa, embrulhou o anel, colocou-o na caixa e guardou-a no bolso interno. Ao ver Valder Negro manusear o anel com tanta cautela, Tywin acenou com a cabeça satisfeito, e fez um sinal para que ele se retirasse. Assim que Valder Negro partiu, Tywin convocou seus comandantes e ordenou os preparativos para a retirada. No fim, ele escolheu a rota pelo castelo da Donzela Rosa. Aquela parte das terras fluviais já havia sido devastada pelas forças da montanha, suas aldeias esvaziadas, seus senhores mortos ou em fuga. Quase não havia mais resistência. A única ameaça agora era uma possível perseguição vinda de Correrio. Mas pelo que Valder Negro havia revelado, já existiam fissuras entre o norte e as terras fluviais dentro de Correrio, tornando uma perseguição bem-sucedida improvável. No entanto, Tywin não previu uma coisa: o clima. Mal ele iniciara sua retirada, chuvas torrenciais caíram sobre as terras fluviais. As águas da enchente invadiram o Tridente, submergindo as terras já alagadas e transformando pântanos em lagos. As inundações se espalharam em todas as direções. Até mesmo Arrinhal foi inundada. As terras ao redor do castelo da Donzela Rosa, no Garfo Vermelho, não foram exceção. Tywin e o exército das terras ocidentais se viram completamente isolados. Meu senhor, vasculhamos a área em busca de madeira, mas só conseguimos construir, no máximo, 20 jangadas. Não há como todo o exército atravessar este corpo d'água. Um cavaleiro que supervisionava a construção das jangadas entregou o relatório a Tywin. Esqueçam. Não construam as jangadas. A expressão de Tywin era sombria enquanto ele estava sentado em sua tenda, ouvindo o aguaceiro bater na lona acima. Todos ao seu redor permaneciam em silêncio, cabeças baixas, sem ousar encará-lo. Tywin não reagiu com fúria impotente. Simplesmente acenou com a mão para dispensá-los, depois se virou e pegou uma carta de um baú próximo. A carta havia chegado dias atrás, enviada por um dos homens de Mindinho. Nela, constavam os termos oferecidos pela Casa Tyrell. Na época, Tywin rejeitou as condições de imediato. Forçar Cersei a abdicar e ingressar no septo da redenção como irmã da fé foi uma coisa, mas até mesmo o casamento de Joffrey com uma nobre de um ramo secundário da Casa Tyrell já era uma afronta imperdoável à Casa Lannister. Claramente, essa foi a retaliação dos Tyrell pela quebra unilateral do pacto matrimonial por Cersei. Mas os tempos haviam mudado. Onde antes ele tinha opções, agora suas escolhas eram poucas. Era hora de considerar seriamente o assunto. Na situação em que se encontrava, Tywin já não tinha como resgatar Porto Real. Kevan podia comandar dezenas de milhares de homens, mas suas forças eram compostas por recrutas inexperientes. Os verdadeiros veteranos ainda estavam com Tywin nas terras fluviais. Essas tropas novatas poderiam até vencer se a sorte lhe sorrisse, mas se sofressem o menor revés, sua inexperiência ficaria evidente e tudo desmoronaria no caos. Portanto, mesmo que Kevan liderasse uma força de socorro para Porto Real, provavelmente terminaria em fracasso. Nesse ponto, apenas os exércitos da Campina poderiam enfrentar Santanis. Tywin permaneceu sentado em silêncio por um longo tempo, imerso em pensamentos. Finalmente pegou uma folha de papel e uma caneta, rapidamente escreveu uma série de instruções, copiou a carta mais de uma dúzia de vezes. Carimbou cada uma com o selo de sua família e ordenou que fossem enviadas imediatamente por corvo aos principais senhores dos 7 reinos, aos principais septos da fé e à cidadela em Vila Velha. Esta carta era o compromisso público que Garlan havia solicitado. Fazer tal declaração desta forma significava que Lord Tywin estaria absolutamente vinculado à sua palavra.
Se ele a descumprisse, a credibilidade da casa Lannister estaria completamente arruinada. Mais importante ainda, todas as cópias da carta nomeavam claramente Lord Lygion de Summeral, dos Degraus de Pedra e do Mar Estreito como testemunhas oficiais. Contanto que Lygion reconhecesse os termos estipulados na carta, Tywin estaria obrigado a cumprir seu juramento, e Lygion, como testemunha, teria então o direito de marchar sobre Rochedo Casterly. Nem mesmo os lordes locais das terras ocidentais teriam autoridade para impedi-lo. A carta de Tywin foi entregue em Summeral no dia seguinte e colocada diretamente nas mãos de Lygion. Ao ler a carta, Lygion ficou genuinamente surpreso. Ela praticamente despojava Tywin de sua dignidade, e ainda assim o homem suportara a humilhação e concordara com termos tão severos. Em vez de passar a admirá-lo menos, Lygion se viu admirando-o ainda mais. Meu senhor, vai mesmo aceitar ser testemunha? Perguntou Sansa, visivelmente preocupada. Ela não era mais a jovem ingênua de outrora. Depois de analisar inúmeros documentos, desenvolveram um apurado senso de julgamento. No instante em que viu a carta, compreendeu que se Lygion concordasse em ser a testemunha, isso efetivamente forjaria uma aliança entre as terras ocidentais e a Campina. Uma aliança que não seria nada boa para o norte. Sim, respondeu Lygion, dando a Sansa uma resposta que a deixou profundamente desapontada. Sansa abriu a boca para protestar, mas Margaery a interrompeu. Embora Margaery não conhecesse Lygion há muito tempo, ela já tinha uma boa noção de seu temperamento. Uma vez que ele tomasse uma decisão, nada além de uma razão convincente o faria mudar de ideia. E Sansa claramente não tinha nenhum motivo para se opor a que ele atuasse como testemunha do pacto. Lygion olhou para Sansa e perguntou: "Você está preocupada com seu irmão Robb Stark, não está?" Sansa assentiu com a cabeça. Lygion tirou um documento de inteligência de perto dele e entregou-o a ela. "Diga-me, o que você vê neste relatório?" Sansa e Margaery paralisaram por um instante. O documento não viera de corvo do poleiro de costume, mas do próprio ninho da águia. Só isso já indicava sua importância. Nenhuma das duas o havia lido antes. Enquanto Sansa hesitava, Margaery estendeu a mão e pegou o relatório primeiro, começando a ler. Sansa imediatamente se inclinou para ler junto com ela. O documento detalhava 3 eventos, escritos em ordem cronológica. A primeira foi que Ramsay Snow, o filho bastardo de Roose Bolton, liderou os homens do Forte do Pavor em um ataque surpresa a Winterfell, tentando tomá-la dos Homens de Ferro. Mas eles caíram em uma armadilha. Toda a força do Forte do Pavor foi aniquilada, e o próprio Ramsay foi capturado por Theon Greyjoy. Sob coação, Ramsay foi forçado a abrir os portões do Forte do Pavor, permitindo que Theon e seus Homens de Ferro invadissem o castelo em um banho de sangue. Além de Porto Branco, não havia mais ninguém no norte capaz de enfrentar Theon e seus Homens de Ferro. O segundo evento ocorreu em Correhill. Rickard Karstark executou prisioneiros sem permissão e chegou a matar um aliado no processo. Robb Stark o executou por isso. Em resposta, as forças Karstark, por muito tempo um pilar central do exército do norte, retiraram sua lealdade e retornaram ao norte com o corpo de Rickard. Os Karstark sempre foram um dos grupos mais leais a Robb. Agora que pai e filho haviam encontrado um fim tão trágico, o ressentimento começou a se espalhar pelo exército do norte. Até mesmo alguns nas terras fluviais viam Robb como um líder cruel e ingrato. O terceiro evento foi que Catelyn e Brienne, a caminho das Gêmeas para atravessar o rio, não sabiam que Robb havia quebrado seu juramento e entrado em conflito com a Casa Frey. Como resultado, foram imediatamente detidos ao chegarem pelo velho Valder Frey. Depois disso, Valder enviou seu bisneto, Valder Negro, como emissário a Robb, oferecendo-se para restabelecer a aliança. O preço: Edmure deveria se casar com uma filha da Casa Frey, e quaisquer filhos que tivessem herdariam o título de Senhor de Correhill. Margaery terminou de ler primeiro e passou o relatório para Sansa, que ainda o estava analisando. Então, em seu tom pensativo de sempre, disse: "Eu costumava pensar que o pior erro de Robb Stark foi quebrar seu juramento à Casa Frey e se casar com outra mulher. Mas agora, claramente esse não é o maior erro. Executar Rickard Karstark foi. Que tipo de tolo mata um de seus vassalos mais leais no meio de uma guerra e divide seu próprio exército? O que você acha que os outros lordes do norte vão pensar? Quem continuaria lutando por um suzerano assim? Parece que todas as vitórias passadas de Robb Stark não passaram de sorte. Ele claramente não entende o que realmente importa ao comandar um exército em tempos de guerra." Lygion sorriu e se virou para Margaery. "Ah, é? Então me diga, qual é a coisa mais importante para um comandante?" "Vitória. Liderar o exército à vitória é o que mais importa", respondeu Margaery seriamente. "Cada decisão deve girar em torno da vitória. Mesmo que isso signifique abandonar todos os princípios ou fazer as escolhas erradas, se o resultado final for a vitória, valerá a pena." Ela continuou: "Tomemos Lord Rickard como exemplo. Sim, executar prisioneiros é terrível, mas agora a guerra com as terras ocidentais é o que realmente importa. Se eu estivesse no lugar de Robb, teria abafado o incidente e dado a Lord Rickard uma punição adequada. Depois o enviaria para as batalhas mais perigosas, dizendo-lhe que era uma chance de se redimir, para que pudesse lutar e compensar o que havia feito. Se Rickard morresse em batalha, isso já seria punição suficiente. E se não morresse, seus méritos poderiam anular seus crimes." Sansa, ouvindo de lado, assentiu em concordância. Depois de ler o relatório de inteligência, ela também sentiu que seu irmão, Robb Stark, havia sido rígido demais, tolo demais em suas decisões.
E essa mesma rigidez tola a fez lembrar de seu pai, trazendo consigo uma forte onda de inquietação. Essa inquietação a levou a perguntar, quase involuntariamente, Vossa Graça, meu irmão Robb vai morrer? A pergunta surpreendeu não só Margaery mas também Lygion. Ele não esperava que Sansa chegasse a uma conclusão tão sombria baseada unicamente no conteúdo daquele relatório. Por que você pensa isso? Perguntou ele. Sansa olhou diretamente para ele e disse, você já me disse mais de uma vez que todos cometem erros. Alguns são pequenos e não causam grandes danos. Mas outros, alguns são tão grandes que devoram a pessoa que os cometeu. Meu pai, Lord Eddard, cometeu uma série desses erros e no fim, foi executado diante de todos. E agora meu irmão está cometendo os mesmos tipos de erros. Erros mortais. Eu posso sentir. Eles estão consumindo-o. Será que ele vai acabar como meu pai? Margaery se virou para olhá-la, visivelmente surpresa. Naquele momento, ela sentiu uma mudança em Sansa, algo mais profundo, mais maduro. Lygion também ficou surpreso com as palavras dela. Ele não respondeu, apenas soltou um suspiro suave. Sansa captou o significado em sua expressão. Seu rosto se fechou em uma tristeza silenciosa, mas ela não lhe pediu que salvasse Robb. Ela já sabia, Lygion jamais concordaria. Então, de repente, Lygion elevou a voz. Vou emitir uma proclamação pública pelos 7 reinos, afirmando-me como testemunha do juramento de Lord Tywin a Lord Mace. Preciso que esta proclamação seja enviada em forma de carta aos grandes senhores de cada reino, aos septos da fé e à cidadela em Vila Velha. Margaery, você cuidará das cartas para Campina, Dorne, as terras ocidentais e as terras da tempestade. Sansa, você cuidará das terras da coroa, das terras fluviais, do vale e do norte. Não se esqueça de ninguém, especialmente das grandes cidades. Jardim de Cima, Lança Solar, Ninho da Águia, Correrio. Entendido? Sansa, ainda mergulhada em sua dor, não compreendeu bem o que ele queria dizer. Foi Margaery quem estendeu a mão, puxou a manga com firmeza e disse, sua idiota. Você não ouviu? Correrio. Ele está mandando você enviar uma carta para Correrio. Sansa piscou assustada, então a ficha caiu. Rapidamente se virou e agradeceu a Lygion. Ele a dispensou com um gesto casual, simplesmente instruindo-os a enviar todas as cartas o mais rápido possível. Capítulo 347. O impacto da proclamação. A renovação da aliança matrimonial entre Tywin e a Campina foi, sem dúvida, o evento mais sensacional da época. Não porque as terras ocidentais e a Campina tivessem formado uma aliança, mas porque Tywin Lannister de fato curvou sua cabeça orgulhosa e aceitou termos tão humilhantes. Esse ato de submissão lembrou a muitos da época em que o Leão Risonho, Titus Lannister, casou sua filha Jaina Lannister com um Frey. Naquela época todos os nobres das terras ocidentais zombaram de Titus, e a reputação da casa Lannister despencou. Foi somente com as chuvas de Castamere que sua posição começou a se recuperar. Embora todos concordassem que Tywin havia se rebaixado, ninguém ousava zombar dele como haviam zombado de Titus. Era evidente para todos que mesmo em humildade, Tywin ainda era o velho leão a quem a maioria dos nobres e lordes não tinha escolha a não ser admirar. Além disso, a aliança entre a casa Lannister e a casa Tyrell não havia diminuído o poder de Tywin, pelo contrário, o havia fortalecido. A crise provocada pela queda de Arrynhal estava agora efetivamente superada, e a pressão recaía inteiramente sobre Stannis Baratheon e Robb Stark. Em Correrio, Robb Stark encarou a proclamação de Tywin com uma expressão sombria. Ele não esperava que a situação mudasse tão rapidamente. Em menos de 10 dias, tudo havia se invertido, e ele nem sequer tivera tempo de reagir. O que faremos agora? Lord Brinden tem alguma ideia? Robb se virou para Brinden Tully, o peixe negro, com um traço de preocupação na voz. Embora os rumores descrevessem o jovem lobo como brilhante, corajoso e sábio além de sua idade, Robb ainda era apenas um adolescente. Sua experiência de vida estava longe de ser suficiente para lidar sozinho com uma crise dessa magnitude. Em momentos como esses, ele não tinha outra escolha senão confiar nos outros. Mas embora os guerreiros do norte fossem excelentes em batalha, a estratégia não era seu forte, deixá-los planejar só pioraria as coisas. Nesse ponto, o único homem em Correrio capaz de oferecer um conselho verdadeiro era o próprio e renomado Peixe Negro. Brinden não respondeu de imediato. Em vez disso voltou-se para Edmure Tully, que também estava absorto em pensamentos sobre a situação atual. Robb seguiu seu olhar, percebendo o que Brinden queria dizer. Edmure, no entanto, não havia percebido que se tornará o centro das atenções. Continuou a refletir até que uma ideia lhe ocorreu, e de repente disse, já sei, nós poderíamos. Espera, por que vocês dois estão me olhando assim? No momento em que estava prestes a compartilhar sua ideia, ele percebeu o olhar fixo de Robb e Brinden e paralisou, confuso. Mas o significado por trás dos olhares deles logo lhe ocorreu. Seu rosto empalideceu. Você quer que eu aceite os termos do Doninha? Que eu me case com uma das garotas Frey? Ele disparou.
É a melhor maneira de resolver nosso problema atual, disse Brinden gravemente. Sim, as terras ocidentais e a Campina uniram forças, e à primeira vista, isso parece formidável. Mas não resolveu a crise de Tivin. Suas forças ainda estão divididas. Porto Real ainda está sob cerco de Santanis, por causa das chuvas torrenciais. Tivin está atualmente preso perto do castelo da Donzela Rosa, sem uma rota clara de volta à capital. Essa é a nossa chance. Se concentrarmos toda a nossa força em Donzela Rosa e forçarmos Tivin a uma batalha decisiva, podemos acabar com ele. Assim que Tivin cair, o exército das terras ocidentais se desintegrará. Mesmo que a Campina envie reforços, eles não serão capazes de reverter a situação. Edmure franziu a testa. Então por que não reunir todas as tropas em Correrio e atacar? Porque eu tenho que me casar com uma Frey. Se ainda tivéssemos Lady Darcy e as forças de Lord Bolton, talvez conseguíssemos enfrentar Tivin, disse Robb, encarando Edmure com firmeza. Mas não temos. O exército de Correrio sozinho não basta, precisamos do apoio da Casa Frey. A voz de Edmure se elevou em fúria. Você não quis se casar com um Frey e quebrou seu juramento, e agora quer que eu faça isso em seu lugar? Robb olhou para ele calmamente. Você não precisa. Podemos marchar com as forças que temos e morrer no campo de batalha. Minha mãe e sua irmã serão entregues a Tivin pela Casa Frey como presentes. Se tiverem sorte, morrerão rapidamente. Se não, morrerão lentamente em agonia. O rosto de Edmure escureceu ainda mais, oscilando entre uma mistura de emoções. No fim, ele só conseguiu suspirar em amarga frustração. Tudo bem. Concordo. Quando Edmure finalmente cedeu a aliança matrimonial com a Casa Frey, Robb e Brinden suspiraram baixinho, com leve sorriso surgindo em seus rostos. Enquanto isso, em Porto Real, Santanis Baratheon lia a proclamação de Tivin sem demonstrar muita reação. Para quem observava, parecia uma questão trivial. Mas aqueles que o conheciam bem podiam perceber o leve tremor em seus dedos, o único sinal de que seu coração estava bem menos calmo do que sua expressão facial sugeria. Davos, está tudo pronto? Santanis jogou a proclamação de lado e se virou para o Cavaleiro da Cebola ao seu lado. Está tudo pronto, respondeu Davos com um aceno de cabeça. Então, após uma breve hesitação, perguntou: Vossa Graça vai mesmo usar fogo vivo? Enquanto falava, sua mão direita tocou inconscientemente as bandagens da esquerda. Ele escapara por pouco da morte em Blackwater, mas o incêndio florestal ainda lhe queimara a mão. Aquela chama maligna, capaz de queimar até mesmo a água, continuava sendo um pesadelo vívido. Se eles podem usar, por que eu não posso? Disse Santanis calmamente. Este lote de fogo vivo havia chegado recentemente de Pedra do Dragão, comprado a um custo altíssimo pela sacerdotisa vermelha Melisandre de Piromantes do outro lado do Mar Estreito. Após a entrega, testaram seu poder em um local secreto. Este lote provou ser muito mais forte do que o fogo florestal usado em Porto Real, potente o suficiente para derreter aço. Mas não sem desvantagens. Era perigosamente instável, exigindo extrema cautela durante o transporte. Relatos indicavam que várias remessas explodiram a caminho da travessia do Mar Estreito. No fim, apenas 2 navios de fogo vivo chegaram em segurança à Pedra do Dragão. Mesmo assim, Melisandre garantiu-lhes que havia acalmado as forças internas do incêndio. Contanto que ninguém o expusesse deliberadamente às chamas, não haveria risco de explosão. Santanis não tinha certeza se a alegação de Melisandre era verdadeira, mas o fogo vivo de fato havia chegado sem incidentes, tanto em Pedra do Dragão quanto agora nas posições avançadas. Ele não queria usá-lo, mas a situação atual não lhe deixava outra escolha. Em tempos desesperados, medidas desesperadas são necessárias. Sem abordar a preocupação de Davos, Santanis se voltou para Sor Guiard Morrigen do Ninho do Corvo. Ser Guiard, estou confiando esta tarefa a você. Sim, Vossa Graça, respondeu Guiard com um leve aceno de cabeça, e então perguntou: se eu levar os homens das Terras da Tempestade, suas forças aqui não ficarão muito dispersas? Não. Serão suficientes, respondeu Santanis com confiança inabalável. Não se tratava de confiança cega, ele havia feito preparativos em Porto Real mesmo antes do início da guerra. Mas esses preparativos representavam uma vantagem única. Uma vez utilizados, se ele não conseguisse romper as defesas da cidade, seria forçado a atacá-la diretamente. E se isso acontecesse, mesmo que conquistasse a cidade, não conseguiria mantê-la. Por isso ele esperara todo esse tempo, guardando aquela carta na manga para o momento perfeito. E embora aquele não fosse exatamente o momento ideal, era agora ou nunca. Se esperasse mais, talvez não tivesse outra chance. Santanis saiu da tenda e contemplou as imponentes muralhas de Porto Real à sua frente.
Quero que sejamos nós que estejamos em cima dessas muralhas daqui a alguns dias, observando o exército das terras ocidentais de cima. Naquele exato momento, Tyrion estava no alto das muralhas da cidade, com sua armadura, observando as linhas inimigas. Ele também havia recebido a carta de Tywin, e embora estivesse feliz por seu pai finalmente ter feito a escolha certa, reconquistar o exército da Campina e oferecer a Porto Real uma recha de esperança, ele não conseguia deixar de sentir que a carta havia chegado no pior momento possível. Ele ainda se lembrava vividamente da loucura nos olhos de Cersei. Não era exagero dizer que ela estava pronta para matar todos ao seu redor. Graças aos deuses ele a trancou naquele momento. Quem sabe o quão pior as coisas poderiam ter ficado. Ela vai te odiar, disse Bronn com um sorriso, claramente se divertindo com a ideia. Quando ela sair vai te estripar com certeza. Ela não ousaria ir atrás do meu pai. Então eu sou o alvo fácil, apenas o irmãozinho anão dela, disse Tyrion, dando de ombros, e logo ficou sério. E os favoritos dela? O que aconteceu com eles? Bronn deu uma risadinha. Relaxe. Eles estão todos lá fora, nas muralhas. Tomamos o controle da Fortaleza Vermelha, nossos homens estão posicionados. Eles não vão causar problemas. Ele apontou para fora. O que você deveria se preocupar é como vamos sobreviver ao próximo ataque de Santanis. Eu posso não ter seus truques espertos, mas até eu sei. Ele vai usar tudo o que tem contra nós antes que a Campina apareça. Vai ser pior do que qualquer coisa que já vimos. Você acha que conseguiremos resistir com o que temos? Enquanto falava, Bronn gesticulava em direção aos defensores cansados e de olhar vazio ao redor deles. Cerco após cerco os havia desgastado. Para os atacantes era exaustivo, mas para os defensores era um verdadeiro inferno. Tyrion havia arrecadado fundos e comida saqueando casas nobres e, com isso, contratou moradores da cidade para ajudar a guarnecer as muralhas. Mas com as perdas aumentando e as rações diminuindo, tornou-se quase impossível recrutar mais. Nem mesmo o recrutamento forçado foi suficiente. Ele havia designado capangas para levar os defensores à batalha, mas isso já não funcionava, a luta era simplesmente brutal demais. Pior ainda, os mantos dourados que serviam como executores, haviam diminuído para pouco mais de 1000 homens. Sua presença estava perdendo o impacto, e em alguns casos piorando as coisas. Recentemente houve um motim declarado nas muralhas. Alguns guardas da cidade se voltaram contra os mantos dourados em pleno combate e se aliaram às tropas de Santanis. Se não fosse pelo comando rápido e pela defesa feroz de Adon Marbran, a muralha poderia ter caído ali mesmo. Eles estariam apodrecendo nas masmorras agora se ele não tivesse resistido. Tyrion soltou um suspiro. Você tem alguma ideia para melhorar o moral? Você tem dinheiro? Perguntou Bronn. Tyrion balançou a cabeça. A riqueza que ele havia confiscado das famílias nobres estava quase esgotada. A menos que repetisse o mesmo truque e saqueasse mais algumas, o que agora provocaria uma fúria retaliatória da elite da cidade. Santanis talvez nem precisasse invadir os portões. Os lordes de Porto Real os abririam por conta própria e lhe entregariam a cidade. Comida? Perguntou Bronn em seguida. Eu o tenho, mas não posso usá-lo, respondeu Tyrion. Em Porto Real, a comida havia se tornado mais valiosa que o ouro. Embora Tyrion ainda controlasse os estoques confiscados das casas nobres, estes eram destinados a suprir as necessidades diárias de toda a cidade. Se ele desviasse esse suprimento para qualquer outro propósito, se não fosse suficiente nem para suprir o mínimo necessário para a população da cidade, não levaria um dia inteiro para que as massas famintas se revoltassem. E se isso acontecesse, a guarda da cidade, composta por plebeus de Porto Real, provavelmente não obedeceria às ordens para sufocar a revolta. Com pouco mais de 1000 mantos dourados restantes, eles não seriam suficientes para impedir um motim generalizado. Só me resta uma ideia, disse Bronn, olhando em volta. Ele agarrou Tyrion pelo braço e o puxou para um lugar tranquilo, longe de ouvidos curiosos. Você poderia reunir as famílias da guarda da cidade em um só lugar, disse ele em voz baixa, e então cercar a área com os últimos focos de incêndio. Avise os guardas se as muralhas caírem, Santanis. Tyrion o interrompeu com o rosto sério. Chega, eu não vou fazer isso. Mesmo que Santanis ultrapasse as muralhas, eu não me tornarei esse tipo de homem. Ele encarou Bronn. Como você pôde sequer pensar numa coisa dessas? Você soa exatamente como o Rei Louco Aerys. Bronn não pareceu se incomodar com o fato de sua sugestão ter sido rejeitada. Ele simplesmente deu de ombros em resposta à acusação. Tyrion olhou para o horizonte. As forças de Santanis estavam em movimento novamente. Ele elevou a voz. Preparem as defesas. Preparem-se para a batalha. Das muralhas próximas, os sentinelas começaram a soar as trombetas. Bronn também deixou de lado sua arrogância habitual e ficou sério. Então, inesperadamente, Tyrion agarrou a frente da túnica de Bronn. Se os muros caírem, disse ele em voz baixa, vão para minha residência. Levem Shai. Pedi a Podrick que preparasse um pequeno barco no cais sob a Fortaleza Vermelha. Vocês podem remar até a Floresta do Rei. Assim que chegarem às terras de Solar de Verão, estarão em segurança. Bronn hesitou. E você? Tyrion esboçou um pequeno sorriso. Sou um Lannister. Tenho que pelo menos tentar agir como um. Fora das muralhas da cidade, as trombetas do exército de Santanis soaram mais uma vez. As forças de cerco, reagrupadas e totalmente equipadas, começaram a avançar novamente em direção às fortificações. Uma nova rodada de batalha havia começado. E enquanto Santanis liberava toda a sua força em um ataque total a Porto Real,
Outra batalha estava prestes a eclodir a apenas 3 léguas de distância, nas ruínas de uma pequena cidade abandonada chamada Dente de Pedra. Mas ao contrário dos confrontos brutais e constantes nas muralhas da cidade, o que estava prestes a acontecer em Dente de Pedra não era uma batalha. Foi um massacre planejado e premeditado. Capítulo 348. Reversão e contra-reversão. Talvez os deuses tenham decidido que Tywin estava tendo vida fácil demais, pois, justamente quando todos acreditavam que ele tinha vantagem, um desastre atingiu outro exército das terras ocidentais sob seu comando. Kevan Lannister, comandante daquela força, foi morto em combate. Kevan, que estava estacionado em Duskendale e liderava quase 20.000 homens para socorrer Porto Real, foi emboscado enquanto passava pelas ruínas de uma cidade chamada Dente de Pedra. A emboscada foi liderada por Sorgiard Morrigen das Terras da Tempestade, vindo do Ninho do Corvo. Sergiard primeiro enfrentou Kevan nos arredores da cidade, depois fingiu recuar para as ruínas abandonadas. Quando as forças de Kevan os perseguiram, caíram em sua armadilha. As ruínas haviam sido preparadas com antecedência, e um incêndio florestal enterrado por toda a cidade foi aceso. As tropas dentro da cidade não tiveram chance de escapar. Kevan Lannister pereceu nas chamas, junto com a maioria de seus homens. Apenas cerca de 3.000 soldados estacionados fora da cidade sobreviveram inicialmente, mas mesmo eles logo foram cercados e eliminados pela coalizão das Terras da Tempestade. No final, quase 20.000 soldados foram aniquilados. Na sequência, Sorgiard liderou as forças das Terras da Tempestade para atacar Duskendale. Davin Lannister, que estava estacionado lá, permaneceu na defensiva. Enquanto isso, o exército de Santanis, anteriormente encurralado em Ponta da Garra Rachada, aproveitou o momento para se deslocar para o sul e se juntar às forças das Terras da Tempestade em Duskendale. Mas não foi a magnitude da perda que abalou os 7 reinos, foi a morte de Kevan Lannister. Kevan era o irmão mais próximo e o tenente de maior confiança de Tywin. Como regente de Rochedo Casterly por muitos anos, ele havia sido um dos pilares da estabilidade nas terras ocidentais. Sua morte representou um golpe devastador não apenas para Tywin, mas para toda a região. Dizem que ao receber a notícia, Tywin ficou inconsolável. Naquele momento, o conde de 7 Correntes, Medjer Seavord, e os irmãos Manderly, Vilis e Wendel de Porto Branco haviam liderado suas tropas em um ataque surpresa contra a retaguarda do exército de Tywin. Enfurecido, Tywin pessoalmente liderou uma força de cavalaria das terras ocidentais e aniquilou mais de 9.000 soldados do norte. Lord Medjer, Sor Vilis e Sor Wendel foram todos mortos na batalha. A vitória pouco fez para aliviar sua dor, mas ajudou a estabilizar a situação, dissuadindo as forças do norte e da Campina em Correrio de tentarem outro avanço temerário. Em meio a todos esses intensos combates, Sorgiard Morrigen se destacou como a figura mais brilhante. Ele já havia se distinguido anteriormente ao manter a linha de frente durante um ataque surpresa ao acampamento principal de Santanis, liderado por Adon Marbran e uma força dos Mantos Dourados, e agora havia orquestrado uma emboscada devastadora em Dente de Pedra, dizimando um exército inteiro das terras ocidentais e matando mais de uma dúzia de seus comandantes, incluindo Kevan Lannister. As pessoas em todo o reino começaram a se perguntar quem era esse Sorgiard Morrigen e como Santanis havia encontrado um comandante tão formidável aparentemente do nada. Não demorou muito para que as diversas facções investigassem e descobrissem seu passado. Sergiard era o irmão mais novo de Lester Morrigen, senhor do Ninho do Corvo nas Terras da Tempestade. Em sua juventude, ele deixou sua casa e se juntou a Solar do Verão, tornando-se um oficial dos Filhos dos Escolhidos, uma unidade militar de elite devotada aos deuses. Ele havia lutado em campanhas para expulsar tribos selvagens das Montanhas Vermelhas, guarnecido os Stepstones e servido por um tempo como capitão dos Rangers nas terras disputadas. Sua experiência em campo de batalha era vasta e conquistada com muito esforço. Mais tarde, quando a saúde de Lester Morrigen começou a declinar, e sem filhos para herdar seus títulos, ele enviou mensageiros convocando seu irmão mais novo de volta para casa, com a intenção de que Guiardo sucedesse como senhor do Ninho do Corvo. Quando as Terras da Tempestade começaram a formar suas forças de coalizão, Lester inicialmente não tinha planos de deixar Guiard se juntar à luta. Ele pretendia enviar seu capitão da guarda em seu lugar, mas Guiard se ofereceu como voluntário. Ele via a guerra como uma oportunidade de provar seu valor, não apenas para seu irmão, mas para toda Westeros, que era plenamente capaz de herdar o título de Lorde. E sem dúvida alguma, ele havia conseguido. Agora todos conheciam a força de Sorgiard Morrigen. Ninguém ousaria questionar seu direito de herdar. Mas apenas 2 dias depois, um evento muito maior ofuscou até mesmo a crescente fama de Sorgiard. Santanis foi derrotado. A coalizão de Pedra do Dragão foi completamente aniquilada. O próprio Santanis fugiu de volta para a Pedra do Dragão. Porto Real estava finalmente livre da ameaça de cair. Embora a guerra já tivesse apresentado reviravoltas dramáticas, o suficiente para dessensibilizar até os observadores mais dedicados, essa notícia causou ondas de choque em todos os cantos do mundo. Muitos se recusaram a acreditar nela a princípio. Afinal, apenas 2 dias antes, a perspectiva para Santanis era de triunfo. Porto Real e as terras ocidentais pareciam prestes a ruir. No entanto, agora, o homem que estava prestes a conquistar a capital havia perdido tudo e fugido. Parecia absurdo demais para ser verdade. Como alguém poderia acreditar numa reviravolta tão repentina e completa?
No entanto, após repetidas confirmações, ficou claro que Santanis de fato havia sofrido uma derrota esmagadora, suas forças principais foram quase totalmente destruídas. E na batalha que levou à queda de Santanis, outro nome rapidamente chamou a atenção do reino, eclipsando até mesmo o recém-famoso Guiard Morrigen, Sorgar-Lan Tyrell, herdeiro de Jardim de Cima. Na verdade, a derrota de Santanis foi mais trágica do que desonrosa. Após receber a notícia da completa aniquilação do exército de Kevan Lannister por Guiard Morrigen, Santanis lançou tudo o que tinha no cerco de Porto Real. Por quase 2 dias e 2 noites inteiras, suas forças atacaram a cidade. Então, justamente quando Tyrion, Adon Marbran e os outros comandantes estavam distraídos, um dos homens de confiança de Santanis, um capitão da capa dourada designado para o Portão dos Deuses, abriu os portões e permitiu que seu exército invadisse a cidade. Assim que os portões caíram, os defensores, recrutados às pressas, debandaram quase imediatamente. Alguns se renderam no local, outros fugiram para a cidade para se esconder em suas casas. As tropas de Santanis não encontraram quase nenhuma resistência ao invadirem Porto Real. Tyrion Lannister e Adon Marbran recuaram com os soldados Lannister e os mantos dourados restantes para a Fortaleza Vermelha, fecharam os portões e se prepararam para uma última resistência. Naquele momento, a maioria acreditava que a guerra havia terminado, que Santanis havia vencido. Até mesmo aqueles dentro da Fortaleza Vermelha haviam perdido a esperança. A rainha Cersei, libertada do confinamento, levou Joffrey e seu filho mais novo, Tommen, para a sala do trono. Lá, ela apagou o último resquício de fogo vivo e se preparou para morrer queimada caso a Fortaleza Vermelha fosse invadida. Mas então, algo que ninguém esperava aconteceu. Uma unidade de cavalaria ostentando o estandarte de Renly Baratheon surgiu nos arredores da cidade e avançou diretamente para o caos. À sua frente cavalgava um cavaleiro trajado com a armadura de Renly, que liderou o ataque direto ao acampamento central de Santanis, nos arredores da Fortaleza Vermelha. Naquele momento, muitos dos soldados estacionados no centro das forças de Santanis eram cavaleiros das Terras da Tempestade. Atordoados pelo súbito retorno de Renly, ou assim parecia, foram pegos completamente de surpresa. Nenhuma defesa havia sido preparada. A cavalaria atravessou o coração da formação com facilidade. Antes que Santanis pudesse se recuperar do choque, o cavaleiro com a armadura de Renly o alcançou e o derrubou do cavalo. Seu estandarte foi rasgado ao chão. A notícia da morte de Santanis se espalhou como fogo em palha pelo campo de batalha. Ao verem seu comandante morto e seu estandarte caído, as tropas da Aliança de Pedra do Dragão entraram em pânico. Acreditando que Santanis estava realmente morto, o exército se desfez no caos. Sem líder, quebraram fileiras e fugiram em todas as direções, apenas para serem dizimados pela cavalaria que os perseguia. Dentro da Fortaleza Vermelha, Tyrion e os Mantos Dourados aproveitaram a oportunidade, lançando um contra-ataque e unindo forças com a misteriosa cavalaria para perseguir os remanescentes do exército invasor. No fim, com exceção de um pequeno número que conseguiu fugir de navio de volta para seus territórios de origem, a Aliança de Pedra do Dragão foi dizimada dentro da cidade. Mas Santanis não havia morrido. Ele estava gravemente ferido e inconsciente. Testemunhas afirmaram posteriormente que Sordavos, o Cavaleiro da Cebola, liderou um grupo de guarda-costas que resgatou Santanis caído e fugiu de barco. Provavelmente já estavam a caminho de Pedra do Dragão. Após a batalha, o cavaleiro com a armadura de Renly removeu o capacete e revelou ser ninguém menos que Sorgar-Lan Tyrell, herdeiro de Lord Mace Tyrell de Jardim de Cima. Como se viu após receber a proclamação de Tywin Lannister, Garlan previu corretamente que Santanis lançaria um ataque total para tomar Porto Real antes que os reforços da Campina pudessem chegar. Assim, em Bitterbridge, ele abandonou todos os vagões de suprimentos, deixando a infantaria sob o comando de Randil Tarly para segui-lo. Garlan reuniu toda a cavalaria disponível, formou uma força de ataque veloz e cavalgou durante a noite. Ele chegou a Porto Real bem a tempo, antes que Santanis pudesse reivindicar a vitória. Assim que saiu da cidade, descobriu que muitos dos cavaleiros que defendiam o centro de Santanis eram das Terras da Tempestade. Agindo rapidamente, hasteou o estandarte de Renly, vestiu a armadura de seu falecido tio e se fez passar por Renly. Essa artimanha, combinada com a influência persistente de Renly sobre os cavaleiros das Terras da Tempestade, lançou o centro de Santanis em confusão e permitiu que Garlan rompesse suas fileiras e conquistasse a vitória. Sua chegada trouxe festa por toda Porto Real, todos se alegraram. Todos exceto Cersei, que silenciosamente desejou que Garlan tivesse morrido no campo de batalha. Joffrey, por outro lado, viu o valor de ter um parente tão poderoso por casamento. Ele chegou a solicitar um encontro pessoal com Garlan, e os dois, segundo consta, se deram bem. Entretanto, os remanescentes do exército de Pedra do Dragão que escaparam fugiram para Duskendali sob a orientação de cavaleiros sobreviventes das Terras da Tempestade, onde se reagruparam com Guiard Morrigen. Ao saber da derrota em Porto Real, Guiard abandonou imediatamente o cerco a Davin Lannister. Antes que os defensores da cidade pudessem chegar para persegui-lo, ele conduziu suas forças para o terreno acidentado de Ponta da Garra Rachada, planejando esperar ali por navios vindos de Pedra do Dragão para resgatá-los. Do outro lado, Roose Bolton, estacionado em Arrinhal, retirou-se decisivamente após receber as notícias de Porto Real. Ele cruzou o tridente e juntou-se a Dassey. Antes de partir de Arrinhal, porém, ele enviou secretamente um presente cuidadosamente preparado para Porto Real.
Após se reencontrarem, Rose e Darcy planejaram inicialmente construir uma ponte de barca simples sobre o Garfo Verde e atravessar para Correrio, mas logo receberam novas ordens de Correrio, informando-os de que a paz havia sido firmada com a Casa Frey e que uma aliança matrimonial havia sido formada entre a Casa Frey e a Casa Tully. De acordo com as ordens, Rose Bolton deveria retornar ao norte para eliminar Theon e as forças dos Homens de Ferro, enquanto Darcy lideraria o exército através das Gêmeas e retornaria a Correrio para aguardar o próximo confronto com Tywin. Quando as forças de Darcy e Rose se aproximaram das Gêmeas, foram repentinamente surpreendidas por uma força de cavalaria com milhares de homens. A princípio, eles presumiram que os cavaleiros fossem das terras ocidentais, mas ao verem seus estandartes com clareza, reconheceram o sigilo da Pedra Rúnica do Vale. Assim que a cavalaria se aproximou, seu comandante, Bronzion Royce, avançou e se aproximou de Darcy e Rose Bolton. Ouvi dizer que você está se preparando para a batalha final contra Tywin, disse Bronzion. Senti que era meu dever trazer meus homens e apoiá-lo. Darcy já havia ajudado o Vale a retomar o Portão Sangrento e até mesmo enviado parte de sua própria cavalaria para auxiliar os senhores do Vale a suprimir uma rebelião de selvagens. O povo do Vale estava grato, mas, devido à posição de Lady Lysa Tully no Ninho da Águia, não podiam se aliar abertamente a Darcy. Tudo o que podiam fazer era enviar discretamente uma força de apoio. Lord Royce disse Darcy, lançando um olhar para os cavaleiros do Vale atrás dele. Você realmente não precisa desobedecer às ordens de Lady Lysa e vir conosco para Correrio. Você ainda pode ajudar ficando no Portão Sangrento. Bronzion riu gostosamente. Não se preocupe com Lysa Tully. Aquela mulher está ocupada demais entretendo pretendentes para se importar com o que estamos fazendo. Você ajudou o Vale, então é nosso amigo, e nós, do Vale, não somos tão mesquinhos a ponto de virar as costas para amigos. Então, ele se virou para Rose Bolton e acrescentou, Lord Bolton, o senhor é realmente implacável. Inundou metade das terras fluviais. Se estivesse indo para Correrio agora, eu temo. Lord Bolton não vai para Correrio, disse Darcy com um sorriso. Acredito que sua graça Robb percebeu que não seria prudente. Ele está enviando Lord Bolton de volta ao norte para erradicar os Homens de Ferro e retomar Winterfell. Bronzion riu novamente. Ótimo. Isso é bom. Se você tivesse ido para Correrio e algo tivesse dado errado, eu realmente não saberia de que lado ficar. Rose Bolton franziu a testa, mas permaneceu em silêncio. Sua atenção logo foi desviada por outro grupo que se aproximava à frente. Darcy também olhou e exclamou boquiaberta. Lady Catelyn? Brienne? O que vocês estão fazendo aqui? À medida que se aproximavam, Brienne lançou um olhar constrangido para Darcy e disse, Sua Graça Robb aceitou os termos oferecidos pela Casa Frey. O velho Valder nos libertou. Além disso, Sua Graça pediu que Lady Catelyn retorne ao norte com Lord Rose Bolton. Assim que Winterfell for reconquistada, ela deverá permanecer lá e assumir o comando. Todos se voltaram para olhar para Catelyn Tully. Ela parecia pálida e exausta. Com um sorriso fraco e amargo, ela se virou para Rose e disse, Lord Bolton, estarei sob seus cuidados no caminho que temos pela frente. Rose Bolton deu-lhe um sorriso cortês e fez uma reverência. Seria uma honra. Darcy se virou para Brienne. E você? Quais são seus planos agora? Brienne hesitou. Prometi a Lady Catelyn que a levaria até sua graça. Agora. Catelyn interrompeu rapidamente. Não, Brienne. Você já fez mais do que o suficiente. Se não fosse por você, eu teria morrido muitas vezes ao longo do caminho. Você cumpriu sua palavra. Agora você deve fazer o que quiser. Brienne parecia perdida, como alguém que de repente tivesse perdido o seu propósito. Venha comigo para Riverrun, ofereceu Darcy. Brienne pensou por um instante e depois assentiu com a cabeça. E assim, a companhia se dividiu. Darcy liderou suas tropas, junto com Bronzion e seus cavaleiros do Vale, através das Gêmeas em direção a Correrio. Enquanto isso, Rose Bolton levou Lady Catelyn e iniciou a jornada para o norte, de volta ao norte. Capítulo 349. Desrespeitando os direitos dos hóspedes. Será que Lord Santanis não tem nenhuma chance de vencer? Perguntou Sansa, preocupada, após ler o relatório da Batalha de Porto Real. O que você realmente quer perguntar é se seu irmão Robb ainda pode vencer a guerra, não é? Margaery percebeu suas intenções e acrescentou, em vez de se preocupar com Santanis, você deveria prestar mais atenção à carta de advertência que enviou. Pelas ações de Robb Stark, parece que ele nunca recebeu. Isso é impossível, respondeu Sansa, sem conseguir se conter. Ele deve ter recebido meu aviso. Caso contrário, jamais teria prosseguido com outra aliança matrimonial com a Casa Frey. Reconstruir os laços e obter o apoio de suas forças. Essa seria a coisa mais inteligente que ele poderia ter feito. A coisa mais inteligente a se fazer? Casar com alguém da Casa Frey? Margaery zombou, imitando o tom cortante de Lotor. Você deixou seu cérebro no quarto hoje? Doninhas são notoriamente mesquinhas. Robb Stark pisoteou o orgulho delas, e agora são elas que estão propondo uma nova aliança? Isso não lhe parece suspeito? Ou você ainda está preso àquelas histórias de cavaleiros, acreditando que todos deveriam ser tão nobres e indulgentes quanto um herói de conto de fadas, que oferece a outra face depois de levar um tapa? Sansa corou com o sarcasmo, mas logo deixou de lado e se concentrou nas informações vindas de Correrio. Ela começou a ler considerando a perspectiva de Margaery, reavaliando a aliança entre a Casa Frey e a Casa Tully, e logo a verdade ficou clara. Seu rosto empalideceu.
A Casa Frey está planejando trair Robb? Pelo menos seu cérebro ainda está funcionando, murmurou Margaery. Ela olhou para Sansa e suspirou. Mas já é tarde demais. De acordo com este relatório, Robb Stark já deveria estar nas Gêmeas. Mesmo que Lord Lygon quisesse ajudar, voar até lá montado em um dragão ainda levaria muito tempo. Ela se virou para Lygon enquanto falava. Lygon olhou para Margaery e depois para Sansa e disse, já é tarde demais. Mesmo que Neltarion voasse direto para lá, chegaríamos em plena noite. O que quer que estivesse destinado a acontecer, provavelmente já aconteceu. Ao ouvir essas palavras, lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Sansa. Ela mal conseguiu sussurrar um pedido de desculpas antes de fugir do escritório de Lygon. Ao ver a amiga fugir em lágrimas, a expressão de Margaery suavizou-se. Ela não pôde deixar de imaginar como se sentiria se soubesse que Garlan ou Loras estavam prestes a morrer e ela fosse impotente para impedir. Só o pensamento já lhe apertava o peito. Senhor, será que o senhor realmente não pode salvar Robb Stark? Ou será que não quer? Perguntou ela, encarando Lygon com uma seriedade rara. Por que você acha que eu não quero salvar Robb Stark? Perguntou Lygon, pousando o relatório que tinha em mãos. Por que você quer que Sansa se torne a senhora de Winterfell? Respondeu Margaery com um olhar perspicaz. Tudo que você tem ensinado a ela ultimamente, são coisas que só um lorde ou uma dama aprenderiam. Se esse não é o seu objetivo, por que se dar ao trabalho de treiná-la? Seu raciocínio é sólido, disse Lygon com um sorriso. Mas seguindo essa lógica, você tem feito exatamente as mesmas coisas que Sansa. Será que estou preparando você para ser o senhor de Jardim de Cima? Margaery piscou, pega de surpresa. Por um instante, imaginou-se governando o Jardim de Cima, e então o pânico a dominou. Rapidamente balançou a cabeça, perturbada. Não. Devo ter chutado errado. Com certeza chutei errado. Sua ansiedade fazia sentido. Para que ela se tornasse a senhora de Jardim de Cima, seu pai e todos os seus irmãos teriam que morrer. Parece que você se esqueceu de que Sansa ainda tem 2 irmãos vivos, disse Lygon, pegando um relatório especial de inteligência de uma pilha próxima e entregando-o a ela. Pela linha de sucessão, ela não é a próxima na linha de sucessão de Winterfell. Margaery aceitou o relatório imediatamente e começou a lê-lo com total atenção. No passado, ela e as outras só tinham permissão para ler relatórios militares padrão e informações de inteligência públicas. Relatórios confidenciais como este, ligados aos segredos de Summeral, eram estritamente proibidos, mesmo quando deixados à mostra em uma pilha sobre a mesa de Lygon. Nenhuma das garotas ousara tocá-los. Eles sempre tiveram curiosidade em saber o que aqueles documentos continham. Agora, com a oportunidade em mãos, Margaery estava ansiosa para satisfazer essa curiosidade. O relatório começava com os eventos recentes além da muralha, especificamente, os 2 garotos Stark que haviam escapado de Winterfell. Eles já haviam chegado à muralha, mas estranhamente não foram para Castelo Negro. Em vez disso, foram para a Marca de Gelo. Margaery lembrou-se de que seu irmão Vilas estava servindo em Incemark. Ela tinha certeza de que não podia ser coincidência. Algo mais devia estar acontecendo. Algo que não constava no relatório. O restante do relatório focava nas decisões tomadas por Samwell Tarly, o Lorde Comandante interino da Patrulha da Noite. Suas políticas incluíam distinguir entre diferentes tribos selvagens, enviar emissários para negociar com as mais pacíficas, semear a discórdia entre a coalizão selvagem e construir fazendas e assentamentos selvagens nas terras agraciadas. Ao ver isso, Margaery não pôde deixar de perguntar. Samwell Tarly é o filho mais velho de Lord Randil Tarly? Sim, Lygon assentiu com a cabeça. Margaery deu uma risadinha. Parece que Lord Randil subestimou. Seu filho mais velho claramente não é um homem qualquer. Se o visse agora, considerando a patente, teria que se curvar perante o Lorde Comandante interino da Patrulha da Noite, seu próprio filho. Lygon a corrigiu. Não, eu não diria que Randil o julgou mal. A Casa Tarly não precisa de um estrategista como Sam, habilidoso em política e estratégia. Eles precisam de um comandante que possa liderar seus cavaleiros em batalha. Os talentos de Sam simplesmente não se encaixam nas necessidades da Casa Tarly. Margaery balançou levemente a cabeça em sinal de discordância, mas não discutiu. Continuou lendo o relatório que tinha em mãos. As informações seguintes eram mais incomuns. Mencionavam, por exemplo, que um barqueiro de Lorath havia avistado repetidamente dragões de gelo sobre o Mar Tremente, aproximando-se cada vez mais da ponta norte de Essos. O relatório também mencionava o aparecimento de caminhantes brancos perto da extremidade sul das presas de gelo. Tribos selvagens sob o controle de Lygon já os haviam enfrentado. As armas de obsidiana provaram ser ainda mais eficazes do que o esperado, e as armas feitas sob medida para combater mortos-vivos estavam funcionando conforme o planejado. A última frase do relatório mencionava o aparecimento de pessoas aladas em Ashai. Margaery pousou o relatório e perguntou, curiosa, são essas as pessoas aladas das lendas da Cidade Alada? Lygon assentiu com a cabeça. Sim. Eles pertencem a uma das famílias da Cidade Alada. Decidiram migrar e se estabelecer temporariamente perto de Ashai. Ashai, disse Margaery sonhadora. Um lugar tão distante. Espero ter a oportunidade de conhecê-lo um dia. Lygon balançou a cabeça, destruindo a fantasia. Eu não recomendaria. Só de olhar para aquela cidade já dá uma sensação perturbadora. Quanto mais tempo você fica lá, mais parece que sua alma está sendo drenada. Eventualmente você perde toda a capacidade de sentir emoções.
Margaery não estava convencida. Nos diários de Corlys Velaryon, ele menciona ter visto o navio de Elissa Farma atracado em Ashai. Isso é verdade? Sim, confirmou Lygion. O navio dela ainda está atracado lá. O povo de Ashai o reverencia. Eles fazem a manutenção regularmente e até hoje, ele ainda está em condições de navegar. Então, Margaery parecia ansiosa para perguntar mais. Mas Lygion ergueu a mão, interrompendo-a. Se quiser saber mais sobre Ashai, pergunte ao mestre Marvin quando ele vier nos visitar. Ele morou lá por um tempo e sabe muito mais sobre o lugar do que eu. Ele apontou para o relatório especial que Margaery acabará de terminar. Por ora, leve esse relatório para Sansa. Ela deveria lê-lo. Margaery assentiu com a cabeça e saiu apressada com o documento na mão. Depois que ela saiu, Lygion não voltou aos seus papéis. Ficou sentado, pensativo por um instante, depois pegou uma folha de pergaminho, escreveu rapidamente algumas linhas, selou-a. Tocou uma pequena campainha e entregou o bilhete ao atendente que entrou. Enviem isto imediatamente para Dassey por Falcão, ordenou ele. O atendente aceitou a carta lacrada e saiu. O direito de hospedar era uma das leis mais sagradas de toda Westeros. Tanto a fé dos Sete quanto as crenças dos deuses antigos sustentavam esse costume, e ambas previam severas consequências para aqueles que o violassem. Durante incontáveis anos, nobres e plebeus respeitaram essa lei sagrada. Incidentes de violação do direito de hospedar eram extremamente raros. O mais infame de todos era a história do cozinheiro rato. A história conta sobre um cozinheiro da patrulha da noite no Forte da Noite que, em vingança contra um rei visitante, matou o filho do rei depois que o direito de hóspede foi estabelecido. Ele assou o príncipe em uma torta e a serviu ao rei. Embora o cozinheiro tivesse todo o direito de buscar vingança, os deuses o puniram não pelo assassinato em si, mas pela traição aos direitos dos hóspedes. Ele foi amaldiçoado, transformado em uma rata gigante condenada à fome eterna, uma fome que só poderia ser saciada devorando seus próprios filhotes. Quase todos os adultos, crianças e idosos de Westeros conhecem a balada do cozinheiro rato e conseguem cantarolar sua melodia. Por isso, a lei sagrada do direito do hóspede está profundamente enraizada em suas mentes desde tenra idade. Até mesmo os criminosos mais cruéis acatam essa lei. No entanto, a Casa Frey das Gêmeas desrespeitou essa lei sagrada. Depois de concederem a Robb Stark e sua comitiva o direito de hóspedes, lançaram um ataque repentino durante o banquete de casamento, quando todos estavam desprevenidos, e massacraram brutalmente Robb Stark e seus homens, que estavam desarmados, no salão de banquetes. Os soldados Frey também emboscaram o acampamento do Exército do Norte e os dizimaram quase completamente. Mas a punição por violarem o direito de visita veio rapidamente. Na noite seguinte, enquanto a Casa Frey ainda celebrava sua suposta vitória e limpava a bagunça após o ocorrido, os lealistas de Robb Stark, Lady Dassey Mormont da Ilha dos Ursos, Lord Ion Royce de Pedra Rúnica e Brynden Tully, castelão interino de Correrio, apareceram do lado de fora das Gêmeas e lançaram um ataque. Pegando os Frey completamente desprevenidos, eles tomaram os portões e invadiram o castelo. Ao confirmar as mortes de Robb Stark e dos outros, Dassey Mormont ordenou que Ion Royce e Brynden Tully bloqueassem as duas saídas das Gêmeas, enquanto ela liderava seus guerreiros da Ilha dos Ursos e soldados da Grande Ursa para a cidade para uma retaliação brutal. Quase todos os membros da Casa Frey, incluindo o próprio Lord Valder Frey, pereceram no massacre. Apenas alguns perceberam a gravidade da situação e fugiram, atirando-se no rio Garfo Verde. Seu destino permanece desconhecido. Edmure Tully, senhor de Correrio, que viera às Gêmeas para o casamento arranjado, fora colocado em prisão domiciliar pelos Frey. Durante o caos do ataque de Dassey Mormont, ele foi morto por parentes Frey em pânico, num último ato de desespero. Sua noiva também foi assassinada pelos próprios irmãos. O massacre durou daquela noite até as primeiras horas da manhã seguinte. Todos os nobres das Gêmeas, juntamente com suas famílias, foram executados pelos guerreiros da Ilha dos Ursos de Dassey Mormont. Quando ela estava prestes a voltar sua espada contra o povo comum, Brynden Tully interveio, não querendo deixar a situação piorar. Embora também estivesse com o coração partido pelas mortes de Robb Stark e Edmure Tully, ele acreditava que a vingança de Dassey havia ido longe demais. Ion Royce também implorou a Dassey, argumentando que já havia sido derramado sangue suficiente. Só então ela cedeu e embainhou a espada. Em seguida, Dassey Mormont instruiu Sir Patrick Malister, que havia partido às pressas de Seagard, a assumir o comando das forças de Seagard e o controle temporário das Gêmeas como Lorde interino. Ela então retornou a Correrio ao lado de Brynden Tully e Ion Royce para aguardar novos desdobramentos. A notícia da traição da Casa Frey ao direito de hospedar os nobres e o massacre de Robb Stark e outros lordes do norte, juntamente com a sangrenta vingança de Dassey Mormont,
espalharam-se por Westeros quase simultaneamente. Embora todos condenassem a traição da casa Frey, também ficaram abalados pela escala do massacre de Dassem Mormon. De acordo com o relatório pós-batalha do Lorde interino Patrick Malister, dos aproximadamente 100.000 habitantes das Gêmeas, apenas cerca de 30.000 sobreviveram. Cerca de 70.000 pereceram durante a noite pelas mãos de Dassey e seus guerreiros da Ilha dos Ursos. Embora muitos dos mortos fossem nobres e soldados, um número significativo era de cidadãos inocentes. Os guerreiros da Ilha dos Ursos, dominados pela sede de sangue, não faziam mais distinção entre inimigo e inocente. Se você vivesse nas Gêmeas, você era um alvo. Quando Brynden e Ion conseguiram intervir, muitos civis já haviam sido mortos. E assim, o título de Ursa Sangrenta começou a se espalhar por Westeros. Com a morte de Robb Stark, a guerra pelo trono estava efetivamente encerrada. Mas as consequências do ocorrido estavam apenas começando a se desenrolar. Capítulo 350. O preço de uma espada. Sabe, não foi a casa Frey que violou o direito dos hóspedes. Quem realmente o desrespeitou foi Robb Stark. Numa taverna, um homem se pronunciou enquanto um bardo cantava uma balada sobre os acontecimentos nas Gêmeas. Que tipo de absurdo é esse? Alguém imediatamente zombou, lançando um olhar de desgosto para quem falava. O homem se inclinou para a frente à voz baixa e conspiratória. Pense bem. Robb Stark sempre desprezou a casa Frey. Ele quebrou seu juramento e se apressou em se casar com a filha de uma casa nobre decadente em vez de honrar seu noivado com uma Frey. Então, por que ele concordaria de repente em se casar com alguém da casa Frey novamente? Você está confuso. Não foi Edmure Tully quem se casou com alguém da casa Frey? Interrompeu outra pessoa, tentando corrigi-lo. Edmure Tully? Você não sabe nem metade da história, disse o homem com um sorriso presunçoso, olhando em volta. Na verdade foi Robb Stark. Todo aquele casamento com Edmure foi só uma fachada. Robb disse aos Frey que queria ter 2 esposas, assim como a Aegon, o Conquistador, para não ser visto como um quebra-juramento e ainda poder cumprir sua promessa. Mas ele nunca teve a intenção de levar isso adiante. Ele só usou essa história para baixar a guarda dos Frey, planejando matá-los a todos no banquete e tomar as Gêmeas. Os nortenhos lidam com selvagens há gerações. Eles não se importam com honra. Até as mulheres deles são implacáveis. Veja Rose Bolton. Veja a Ursa Sangrenta. É assim que o Norte é selvagem de verdade. Com toda razão. O Norte não passa de um bando de selvagens. Cabeças assentiram em concordância por toda a taverna. Alguém franziu a testa. Mas se isso é verdade, por que Robb Stark morreu no banquete? Antes que o orador original pudesse responder, outro interveio. Pense bem. Valder Frey é um velho espertalhão que já viu de tudo na vida. Ele deve ter percebido o plano de Robb e armado a sua própria armadilha. Deixou Robb cair nela direitinho. Francamente, aqueles cães do norte mereceram o que lhes aconteceu. Destruíram as terras fluviais. Que bom que se foram. Com certeza. Se não tivessem desenterrado o tridente e inundado minhas terras, eu já estaria em casa em vez de estar preso aqui sofrendo, praguejou amargamente um homem das terras fluviais. E esse tipo de rumor não se limitava apenas àquela taverna. Em estalagens por todas as terras fluviais, o vale e as terras ocidentais, a mesma história era contada. A casa Frey, outrora flagrantemente violadora da lei sagrada, estava sendo retratada como vítima. Enquanto isso, Robb Stark e os Lordes do Norte, que deveriam ter sido os injustiçados, estavam sendo caluniados como traidores conspiradores. Na Torre da Mão, Tywin Lannister estava sentado em sua cadeira familiar, analisando o último relatório de inteligência. Ao seu lado, Jaime Lannister com sua mão dourada recém-implantada apoiada no braço da cadeira. O outrora arrogante regicida, agora sem uma mão, parecia muito diferente, mais quieto, mais sério. Parte dessa mudança talvez se devesse às mechas prateadas que agora lhe tocavam as têmporas. Uf! Aquele meu cunhado inútil ainda não desistiu das suas ilusões, disse Tywin friamente, atirando o relatório para o lado. Jaime pegou o jornal, deu uma olhada rápida e franziu a testa. Eles estão distorcendo toda a história. As pessoas realmente acreditam nisso? Nunca superestime a inteligência do povo comum, disse Tywin friamente. Observe com atenção. Veja onde os rumores começaram a se espalhar. As terras fluviais? Jaime deduziu rapidamente. Eles estão explorando o ódio das terras fluviais por Rose Bolton. Tywin assentiu com a cabeça. Você pode ter perdido uma mão, mas parece que finalmente desenvolveu um cérebro. Preferiria ter minha mão, murmurou Jaime, lançando um olhar para sua prótese dourada. Pelo menos assim eu não estaria pensando com tanta clareza.
Então, encarando Tywin com um olhar penetrante, perguntou: Você vai mesmo mandar Cersei para o septo da redenção em Solar de Verão? A pergunta arrancou um suspiro cansado de Tywin. Por mais que desaprovasse o comportamento da filha, não tinha nenhum desejo de enviá-la para um septo. Mas não se tratava do que ele queria, tratava-se do que ele tinha que fazer. Ele não só já havia enviado cartas formais a todas as grandes casas do reino, como até mesmo Lyonne Tarran concordara em servir de fiador do juramento. Se Tywin renegasse o acordo agora, Lyonne teria a obrigação de fazê-lo cumprir. E nesse caso, não seria apenas Cersei que pagaria o preço, o próprio Tywin enfrentaria as consequências como um notório quebra-juramentos. Claramente Garland havia previsto a possibilidade de traição ao redigir os termos. Assim, para evitar qualquer complicação, Tywin colocou Cersei em prisão domiciliar assim que retornou a Porto Real. Ela não podia sair do palácio sem permissão. Ele não podia arriscar que ela fugisse. Você não deveria estar me perguntando isso, disse Tywin gravemente. Pergunte ao seu amigo Lyonne Tarran. Ele é o fiador. Não importa se eu quebrar o acordo, ou mesmo se a casa Tyrell o fizer. Ele garantirá que o acordo seja cumprido. Esse é o papel dele. Falar com a Lyonne, murmurou Jaime pensativo. Joffrey e aquela garota Tyrell, Elia, estão prestes a se casar, disse Tywin. Já enviei um convite para Solar de Verão. Como fiador, o príncipe Lyonne é obrigado a comparecer ao casamento. Essa é a sua chance de falar com ele. Se você não conseguir convencê-lo, ele levará Cersei de volta para Solar de Verão quando partir. A expressão de Jaime tornou-se sombria enquanto ele mergulhava em contemplação. Ao ver Jaime assim, Tywin não pôde deixar de suspirar interiormente, embora seu tom permanecesse frio como sempre. Mesmo que ela acabe no septo da redenção, não importa. Contanto que Cersei passe por aquelas portas, minha promessa estará cumprida. Depois disso, daremos um jeito de tirá-la de lá, mandá-la para Braavos ou para as Ilhas de Verão. Problema resolvido. Ao ouvir esse plano, Jaime assentiu lentamente. Parecia plausível. Tywin prosseguiu em voz baixa: Assim que o casamento real terminar, pedirei a Joffrey que anuncie sua demissão da guarda real. Não, eu não vou, Jaime protestou imediatamente. Silêncio. Escute-me. A voz de Tywin cortou. Não me importo com a sujeira que está acontecendo entre você e Cersei, e não quero me importar. Contanto que não prejudique as terras ocidentais ou Rochedo Casterly, tenho feito vista grossa. Mas a sua bagunça trouxe ruína. Levou a uma guerra que nunca deveria ter acontecido. Até mesmo seu tio Kevan está morto por causa disso. E você ainda quer se agarrar a esse ridículo manto branco? Olhe para si mesmo. Esse não é um manto branco que você está vestindo, é vermelho, manchado com o sangue de seus parentes. Jaime baixou a cabeça, evitando o olhar de Tywin, mas sua voz permaneceu firme. Se você tentar me obrigar a tirar esta capa, prefiro morrer. Os olhos de Tywin se arregalaram, e ele se levantou, aproximando-se de Jaime. Inclinou-se ligeiramente para a frente e disse, lentamente palavra por palavra, se você ousar, se realmente morrer, enviarei Joffrey e Tommen para segui-lo. Cersei também. Os olhos de Jaime se arregalaram enquanto ele encarava o pai, como se o visse pela primeira vez. Levou um longo momento até que ele finalmente conseguisse falar. São seus netos. Sua filha. Como você pôde? E você ainda é meu filho, interrompeu Tywin friamente. Jaime examinou o rosto de Tywin, esperando encontrar um lampejo de hesitação. Não havia nada. Absolutamente nada. Ele sabia que Tywin falava sério. Se realmente tirasse a própria vida em nome da Guarda Real, Tywin certamente cumpriria a ameaça. Jaime não conseguia mais enxergar sequer um resquício de emoção nos olhos do pai. Será que foi por causa do tio Kevan? Perguntou Jaime em voz baixa. A morte dele te deixou assim? Tão frio, tão sem coração? Tywin não respondeu. Mas seu silêncio dizia tudo. A morte de Kevan o atingiu mais forte do que qualquer um imaginava. Qualquer resquício de humanidade que ainda restasse a Tywin foi sepultado com seu irmão. Agora tudo o que lhe restava era concentrar-se no futuro de Rochedo Casterly, sua sobrevivência e seu legado. Você me nomeou senhor de Rochedo Casterly. E quanto a Tyrion? Jaime perguntou novamente. Ele conteve o exército de Santanis por quase um mês com praticamente nenhum homem. Ele foi a chave para aquela vitória. Mas assim que você voltou, o destituiu do poder e o prendeu. Isso não é justo. Justo? Tywin zombou. Você sequer sabe o que justo significa? Deixar Tyrion vagar livremente por Porto Real não é um ato de justiça, é uma sentença de morte. Todos os nobres da Fortaleza Vermelha, todos os mendigos de pulgas, todos o odeiam. Todos estão esperando a chance de matá-lo. Eu prendi para mantê-lo vivo. Coloquei guardas para protegê-lo. Isso não é punição, é proteção. Jaime parecia estupefato. Isso não pode ser. Tyrion salvou esta cidade. Ele deveria ser celebrado como um herói. Tywin assentiu. Ele salvou Porto Real. Mas a que custo?
Aos olhos do povo, ele os forçou, lordes e camponeses, a escalar aquelas muralhas e lutar contra demônios. Eles não veem um herói, veem o diabo que os arrastou para o fogo. Ele fez uma pausa. Depois do casamento, você retornará a Rocher do Casterly com ele. Ele assumirá o cargo de castelão no lugar de Kevan. Jaime ainda não estava satisfeito, mas não conseguia encontrar palavras para protestar. O silêncio voltou a reinar no escritório da mão. Pouco tempo depois, um cavaleiro Lannister de serviço no portão da Fortaleza Vermelha correu até a porta, fez uma saudação e disse: Lorde Mão, um enviado de Solar de Verão chegou. Um enviado de Solar de Verão? Tywin ergueu uma sobrancelha. Jaime perguntou: é para o casamento de Joffrey? Tywin balançou a cabeça. Impossível. Com o temperamento de Lysion Tarran, ele teria enviado uma resposta simples. Ele não despacharia um enviado formal. Ele fez um gesto para que o cavaleiro trouxesse o visitante para dentro. Momentos depois, Jon Bouver entrou na sala, carregando uma caixa, acompanhado por um assistente real. Ao ver Jon, a expressão de Tywin mudou em surpresa, e ele se levantou de seu assento. Jon Bouver talvez não fosse um nobre poderoso, apenas o senhor de uma pequena fortaleza no extremo sul da Campina, mas sua posição ao lado de Lysion Tarran o tornava único. Ele era o braço direito de Lysion, seu representante na administração dos assuntos de Solar de Verão. De muitas maneiras, ele era a voz de Lysion. No Conselho da Redenção, o assento que ocupava era o reservado para o próprio Lysion. Um homem como aquele, o segundo em importância apenas para o governante de Solar de Verão, aparecendo agora na Fortaleza Vermelha como um enviado, despertou profunda curiosidade em Tywin. O que poderia tê-lo trazido até aqui? Lord Tywin. Jon entrou no escritório e fez uma reverência. Lord Jon. Tywin retribuiu o gesto com um aceno de cabeça e foi direto ao ponto. Você está aqui a mando do príncipe Lysion? Sim, sou eu. Jon colocou a caixa que carregava sobre a mesa, deu um passo para trás e disse: Sua Alteza pediu-me que devolvesse isto ao seu legítimo dono. Tywin fez uma pausa, trocando um olhar com Jaime antes de se aproximar da caixa e levantar a tampa. Ao ver o que havia lá dentro, o rosto de Jaime demonstrou confusão, mas a expressão de Tywin mudou instantaneamente. Suas mãos começaram a tremer enquanto ele olhava para baixo, tomado pela emoção. Ele retirou cuidadosamente o objeto da caixa e o examinou, voltando-se para Jon em busca de confirmação. Isto é Brigroar? É sim. Jon assentiu. Esta é a espada ancestral da casa Lannister, rugido brilhante. Ao ouvir as palavras de Jon, Jaime ficou atônito. Ele havia presumido que fosse apenas mais uma lâmina de aço valeriano, jamais imaginara que fosse a relíquia de família há muito perdida. Como essa espada foi parar nas mãos do príncipe Lysion? O olhar de Tywin permaneceu fixo na espada, inspecionando cada detalhe, comparando-a mentalmente com o que se lembrava dos livros e registros que descreviam a aparência de Brigroar. Jon explicou: Sua Alteza encontrou a espada nas ruínas de Valíria. Ela estava nos braços de seu irmão, Sor Gerion Lannister. Parece que Lord Gerion de fato encontrou Brigroar, mas, infelizmente, ele nunca conseguiu sair de Valíria. Gerion, a expressão de Tywin vacilou. A imagem de seu irmão mais novo passou por sua mente, junto com as palavras que Gerion havia dito antes de partir. Parecia que ele havia cumprido sua promessa, afinal, ele havia encontrado a espada. Um traço de tristeza brilhou nos olhos de Tywin, mas logo se dissipou. Ele entregou Brigroar a Jaime e se voltou para Jon. Duvido que o príncipe Lysion se daria ao trabalho de devolver a espada de graça. Diga-me, o que ele quer? Jon sorriu. Sua Alteza gostaria de Ponta Tempestade e Pedra do Dragão. Tywin piscou e de repente caiu na gargalhada. Ele quer trocar uma espada por Ponta Tempestade e Pedra do Dragão? Ele não é ganancioso, isso eu admito. Ele olhou para Jon e acrescentou: muito bem. Se é isso que ele quer, pode ficar com elas. Ponta Tempestade e Pedra do Dragão são dele. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.